Oi, oi. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, enquanto a gente aguarda aqui 1 ou 2 minutinhos para as pessoas irem entrando, se aproximando, chegando, eu vou aqui estar enviando a solicitação, o convite para que as pessoas possam acompanhar a nossa live. Caminhar aqui. Então, peraí que tem uma pessoa aqui que eu preciso encaminhar. Isso, boa noite para quem está chegando agora, para quem está entrando. Sejam muito bem-vindos à nossa live do Elas e o Tarô. Nós somos um grupo de mulheres, nós somos 5 mulheres que decidimos caminhar com esse projeto, né? Trabalhar aí o tarô de uma forma empreendedora e em grupo, né? Valorizando aí os nossos conhecimentos, as nossas ligações femininas, né, as nossas ligações com mulheres. Então hoje é um dia muito especial com essa live, a gente tem uma convidada muito especial que a gente já aguardava já há alguns dias. E eu quero dar, além de dar as boas-vindas para vocês que estão chegando hoje, eu não posso passar sem deixar uma mensagem para o dia de hoje, né, que é o dia 8 de março, o Dia das Mulheres. Então eu quero parabenizar todas as mulheres. Eu quero dizer que como nós precisamos de tanta força, né, de tanta coragem para seguir em frente. Estamos numa fase muito difícil, um momento muito difícil, onde a gente vê sempre crescendo o índice de violência, de discriminação. E hoje, durante o dia, eu vi alguns perfis, inclusive de terapeutas, falando que não iam colocar nenhuma mensagem em relação às mulheres, não estariam, de certa forma, trazendo uma grandiosidade para esse dia, porque ele era um dia comum. Durante muito tempo eu também pensei assim, que era um dia comum. Só que enquanto terapeuta, qual a nossa função? Ajudar os nossos consulentes e os nossos pacientes, os nossos clientes, a valorizar cada pedacinho de vitória, né? Para partir, esse é o primeiro passo para você sair de determinadas situações que não estão te levando para frente. Então, como que hoje eu vou dizer para os nossos pacientes, para as nossas consulentes, que ela tem que valorizar cada vitóriazinha dela e eu não vou valorizar a vitória do dia de hoje que foi conquistada pelas nossas antepassadas, né? Por mulheres que lutaram, por mulheres que batalharam. Para esse dia não foi alguém que chegou e que escolheu vai ser assim, não, existe uma história por trás disso que não vai vir aqui ao caso agora, mas que a gente valoriza, né? Então eu achei sim que eu deveria começar essa live hoje valorizando nós mulheres, parabenizando nós mulheres pelas nossas garras, pela nossa força, por tudo aquilo que a gente enfrenta, sabe? A gente enfrenta sim as situações da vida com um pouco mais de resiliência. Eu vejo isso no dia a dia. No meu outro trabalho hoje, eu atendo muito telefone de pedido de socorro e muitos vêm de mulheres idosas que choram no telefone porque cuidam dos filhos com 40, 50 anos que têm algumas dificuldades, né? E enfim, mais uma vez boa noite a todas as pessoas que estão chegando e trazer essa ideia, esse parabéns para nós mulheres, ele encaixa muito no dia de hoje, porque falar de mulheres que vencem, falar de mulheres que buscam e que encaram os preconceitos, se posicionar, né? Eu não estou aqui falando nada contra ninguém, aqueles que não comemoram, aqueles que não curtem esse dia, mas eu preciso me posicionar, porque essa é uma característica das mulheres que compõem o Elas e o Tarô. São 5 mulheres que se posicionam, cada um de acordo com a sua realidade, sabe? A Lu se posiciona
assumindo como bruxa natural. A Grazi se posiciona na sua vivência e na sua experiência com a outra profissão dela também em autismo e a sua paixão pelo tarô. A Carla vem se posicionando na busca da transição de carreira. A Marina também se posiciona, desculpa, num outro país onde a gente sabe que também existe um preconceito em relação aos tarólogos. E a nossa convidada dessa noite, gente, a Isa, ela se posiciona muito diante daquilo que ela acredita, né, de defender o tarô simbologista, de defender as coisas que ela vivenciou e que ela experimentou. Porque se existe uma característica fundamental em nós terapeutas é que aquilo que nós oferecemos, nós vivenciamos antes. Nós experimentamos por isso antes. E isso faz toda a diferença. Isso nos faz muito mais forte. E era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Mulheres, vocês merecem o melhor. Eu gosto muito dessa frase de merecer o melhor. Porque é isso, enquanto não for o melhor, eu ainda não recebi tudo que eu podia receber. E agora que eu já falei bastante, eu vou chamar as minhas convidadas, chamar as minhas lindas. Eu vou começar aqui pela Marina e pela Carla. Vou enviar aqui um convitezinho para elas, que são as meninas do Elas e o Tarô. Marina e Carla, tem alguma coisa diferente aqui no meu Instagram. Envia o pedido aqui para vocês participarem, porque eu não tô vendo a parte onde eu faço o convite para vocês, não tá aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver aqui. Carla tá pelo Elas. Oi, tudo bom? Boa Feliz Dia das noite, Mulheres para todas essas mulheres lindas que estão aqui com a gente, né? E para nós também. Vamos ver. Marina, que Marina, linda! Olá! Nossa fadinha de Portugal. Como é que vocês estão? Estamos bem. Ansiosas para a live. Ansiosas por essa live. Aprender mais um pouquinho, né? Aprender mais um pouquinho e estar compartilhando muito com a Isa, né? Que além de ser uma taróloga incrível, é a nossa mestra, é a nossa professora, né? Então vou fazer aqui o convite para ela. Deixa eu procurar aqui de novo. Peraí. Frio aí em Portugal, Marina? Muito. Está frio, está a chover. Aqui a gente está suando, saindo do banheiro está suando, menina. Meu Deus! Eu já ia falar que hoje está chovendo em todo canto, porque eu me atrasei para chegar em casa por causa da chuva também. Olha a nossa Rosa. Boa noite, Rosa. Oi, Rosa! Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rosa, à nossa live. Oi, saudações! Oi, Isa! Olá, Isa! Olá! Boa noite, seja muito bem-vinda à nossa live. Você nos emociona, você nos deixou muito feliz com a sua presença e, assim, o coração está transbordando. Eu que estou feliz de estar aqui, é uma honra e uma alegria poder dividir esse dia que tem um simbolismo muito importante aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Verdade, não podia ser um outro dia, eu acho, né? Porque olha, um presentão para todas nós e para todo mundo que assistir também, nesse dia tão especial, que tantas mulheres lutaram, né? Para nós outros estar na posição em que a gente estamos conquistando, né? Isso é verdade. Como está gente, eu tô teu áudio? Bota o fone ou tá tudo bem? Não, tá ótimo, tá bom. Tá, você tá ouvindo a gente direitinho aí, e aqui pra gente tá perfeito, tá legal. Então, vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Nós convidamos a Isa para a gente falar sobre as cartas combinadas, as famosas cartas combinadas que não são tão divulgadas ou tão conhecidas por alguns dos tarólogos, porque algumas pessoas sentem um pouco de dificuldade
né? Então, nós trouxemos a Isa para falar sobre isso. Só que antes dela começar a falar sobre as cartas combinadas, a gente vai falar qual a linha do tarô que ela segue, porque existe a linha a simbologista e a cabalista, mas nós não vamos entrar aqui em polêmicas, a gente vai só explicar qual, porquê da linha simbologista e o que não nos identifica a seguir, né, por essa linha. Então, vou deixar com você, Isa, fica à vontade para você explicar para a gente aí sobre o que é ser essa taróloga simbologista. Muito obrigada. Olha, esse tema realmente ele é polêmico, mas ele não precisaria ser tão polêmico. Então eu vou tratar aqui em termos muito simples. O que é ser uma taróloga simbologista? É ser uma taróloga que estuda o tarô, estuda a simbologia do tarô e leva muito a sério essa simbologia, trazendo sim elementos externos para ajudar na compreensão dos arcanos. Como eu ensino na escola, eu falo sobre filmes, eu falo sobre cultura, eu falo sobre música, arte, mas sempre voltada para a simbologia dos arcanos. Então, ser simbologista é isso. Em contrapartida, isso é um pouco invisibilizado, porque ganhou muita força o tarô cabalista, que é aquele que utiliza especialmente a cabala para estudar o tarô. Então, eles associam os arcanos com as letras do alfabeto hebraico e também com outros assuntos correlatos, né, como astrologia e numerologia. Então, ser uma taróloga simbologista é entender que o tarô já é completo e já muito complexo o suficiente para saber que ele basta. Não preciso de outros sistemas simbólicos para explicar algo que já é simbólico em si mesmo. Então, é isso. Não vou me prolongar demais, senão esse assunto não tem fim. E assim, eu acredito que, ainda que a gente não saiba essas diferenças, quando a gente inicia no tarô, nu e cru, igual aconteceu comigo, porque foi na pandemia, eu estava pesquisando ali na internet e vi, poxa, tarô terapêutico, acho que isso pode me ajudar. Gente, a primeira coisa que eu fiz foi comprar o meu deck. Falei, eu vou comprar, porque primeiro eu tenho que ter ele em mãos para eu compreender isso. E estudando ali pelo livrinho, antes do primeiro curso, era isso, é exatamente isso que ele trazia. Essa fixação das imagens e ver o que cada desenho significava, né? Então, é muito lá na frente que a gente faz essa decisão sobre simbologista e cabalista. Eu vou passar para a Marina, né? A Marina acho que vai querer fazer alguma pergunta aí sobre Sim, de que eu forma quero, de origem. Vai, Marina. eu quero falar sobre o método europeu, que agora anda tanta gente a falar sobre o método europeu. Queres-nos falar um bocadinho sobre ele? Muito bem. O que é o método europeu? Eu gosto de explicar fazendo uma comparação com o método americano. Ele acabou recebendo esse nome, mas ele não está restrito ao uso na Europa. Ele é basicamente a aplicação da leitura das cartas com um arcano maior e um menor. Então, estou usando aqui como exemplo a força com o rei de paus. Fazer uma leitura usando um maior e um menor é estar aplicando o método europeu. Já o método americano, ele implica no uso do tarô apenas com uma carta única. Então, eu não faço uma interpretação usando duas cartas, e sim apenas uma. Então, o jogo, eu embaralho as cartas todas de uma vez. Quando eu uso o método europeu, que eu gosto de chamar de cartas combinadas, eu faço a mistura separada. Então, eu tenho uma pilha só com os meus arcanos maiores, e eu embaralho individualmente, e tenho a minha pilha só com os arcanos menores. Então, sempre vou fazer a leitura tendo como resultado um arcano maior e um menor. Isso é o método europeu, que acaba não sendo um nome muito intuitivo da gente entender, assim como também o nome método americano. Então, para facilitar, eu acabei começando a chamar de cartas combinadas e isso foi se popularizando. Então, eu prefiro chamar assim, que é essa combinação. E o que é que te fez levar a escolher este método? Bom, inicialmente, acho que como quase todas as pessoas que estudam tarô, eu achei difícil os arcanos menores. Então, eu comecei usando apenas os arcanos maiores. Só que aquela sensação de que estava incompleta a minha leitura me fez vencer esse desafio. Eu falei, não, eu preciso aprender os arcanos menores.
Só que quando eu comecei a estudar mais a fundo, eu acabei indo para a escola do Ney Naif. Então, a minha base, né, como um principal tarólogo simbologista, que popularizou, inclusive, a escola simbologista no Brasil, o Ney Naif, ele foi a pessoa que me apresentou o método europeu, né, cartas combinadas. E eu vi a riqueza desse tipo de leitura, porque eu ficava sempre muito confusa, porque eu já tinha me acostumado tanto a ler com os arcanos maiores, que os menores, ainda mais que eu tenho um deck, gente, só para mostrar aqui, que ele tem o estilo de Marsella. Então, eu não olho para essa carta e acredito que ela tenha tanto significado, tantas possibilidades interpretativas quanto essa, por exemplo. E aí foi natural para mim essa compreensão de que um arcano menor, principalmente porque ele está associado a um elemento, a um comportamento. Então, quando eu fui entendendo sobre os temperamentos dos naipes, para mim foi muito natural fazer essa escolha, porque eu vi como as minhas leituras ficaram mais detalhadas e ricas. Então, foi por esse motivo que eu adotei o método da carta. Sabes que eu agora comecei a fazer esse método também, por intermédio das minhas queridas amigas e colegas, e também porque comecei a seguir a ti. Eu agora sinto falta quando não faço com esse método. Eu sinto exatamente aquilo que tu sentias, falta-me ali qualquer coisa. Está muito descoberto. Preciso ir ali ver mais qualquer coisa. Exato, é esse sentimento, não tem volta. Depois você começa, não tem como mudar. É mesmo. E eu agora vou te perguntar uma coisa, Isa. O que é leitura anacrônica e por que os tarólogos têm tanto medo dela? Para falar da leitura anacrônica, eu vou pedir uma licencinha para explicar melhor como que funciona as cartas combinadas, porque a leitura anacrônica é uma possibilidade de resultado de quando a gente faz a leitura com cartas combinadas. Então vamos para exemplos, que eu gosto de explicar com exemplo. Quando eu falo assim, gente, usar cartas combinadas vai trazer mais riqueza, porque, por exemplo, eu posso ter aqui uma imperatriz potencializada com um 10 de ouros. Todo mundo aqui, acredito, que entenda que a imperatriz, ela é auspiciosa. Ela é uma carta de prosperidade, de beleza, de fartura. Assim como eu tenho um 10 de ouros, que também é uma carta que todo mundo fica feliz, desde que não seja uma leitura quero essa combinação negativa, para né? mim. Olha, que maravilha! Certinha. Amei, porque assim, é um sinal muito, muito favorável para você. Então tá, eu tenho aqui duas cartas, que elas têm o quê? Uma energia similar. O que o tarot está respondendo com esse resultado, por exemplo, para uma previsão de uma negociação? Está respondendo que não só vai ser muito positiva, mas vai ser duradoura, né? Porque eu ainda tenho a possibilidade de algo de longo prazo, com 10. Então, eu tenho algo muito positivo. Eu consigo praticamente dizer assim, olha, você só não vai conseguir isso se você não quiser. Porque a pessoa sempre tem o livre-arbítrio, né? As pessoas acham que o tarô ele é determinista, não é bem assim. Tá tudo favorável para você. Com esse resultado aqui, só se você cruzar os braços e falar, não, eu é que não quero mesmo ser feliz, porque esse resultado aqui tá muito bom. Então, esse é um grande ponto positivo de você fazer a leitura com cartas combinadas, porque você está tendo uma confirmação com a manifestação, porque basicamente o arcano menor aqui, ele é a manifestação do arcano maior. Eu gosto de usar também a metáfora de uma árvore que ela tem 4 formas de se expressar, né, nas estações do ano. Então, essa mesma árvore aqui, que é a imperatriz, ela pode estar extremamente florida, que é esse 10 de ouros. Mas ela pode vir, por exemplo, com 10 de espadas. Ou ela pode vir não tão farta assim, porque já temos uma carta de escassez, que é um 4 de ouros. Ou eu posso, por exemplo, ver algo bem favorável com a imperatriz, no entanto ilusório com o 7 de copas. Quando a gente começa a ter essas energias que se contrastam, aí é que eu vou entrando no âmbito do que você perguntou, que é leituras anacrônicas. Anacronismo é algo que está fora do tempo, é algo que a gente olha e não entende. É quando a gente tem aquele tilt. Toda taróloga já passou por isso, se não passou, vai passar. Que é quando você olha para as cartas e fala, o que é que o tarô está querendo me dizer aqui? Aí vem aquele e você nozinho na garganta.
Então você tem um sol dizendo sim, e aí você tem um 10 de espadas dizendo não. Isso é uma leitura anacrônica. É possível você interpretar esse resultado? É. Tem algumas dicas, tem alguns recursos para isso. Mas, em geral, a maioria, né, é um consenso entre muitos tarólogos de que quando você tem um resultado anacrônico, não dá mais para você ir além. Você chegou ali no limite, o tarô meio que está fechado para te dar uma resposta. Então você fica, cara, pode ser que dê certo, mas no final você não fique satisfeito. Então a gente vai criando alguns macetes para interpretar as leituras anacrônicas. E às vezes parece que é anacrônico, mas não é. E é por isso que eu digo que o tarô, com as cartas combinadas, ele revela muita coisa. Então, se eu tenho, vamos voltar aqui para esse sol. Eu pergunto, eu vou conseguir comprar o meu carro em até um ano? Se eu jogasse só com arcanos maiores e tirasse um sol, eu estaria tendo um sim. Mas se eu resolvi jogar com cartas combinadas, e aí eu tenho um sol com 3 de espadas, o que é que eu vejo? Talvez eu compre o carro, mas eu não fique com ele. Eu vou começando a ter algumas manifestações. Como, por exemplo, eu quero visitar uma árvore que fica linda no outono, só que eu chego lá e ela está sem folha nenhuma. Percebe? A árvore está ali, mas ela não está bonita para eu admirá-la. Da mesma forma, eu posso conseguir o carro, só que eu não fico com ele. Ou eu fico insatisfeita, de repente vem... Ou eu compro o carro que eu não estava querendo, né? Um outro modelo que não era dos meus Exato, planos. Ou não exato. consigo pagar as parcelas. Pode ser também. Ou vem com problemas. E aí isso cai naquela dificuldade de a gente entender. É possível interpretar com o tempo, você vai começando a perceber que o tarô ele espelha a vida. E é um pouco inocente, né? Eu vou usar assim essa palavra. Não, ingênuo. Acho que a palavra é ingenuidade. Quando a gente espera que o tarô ele mostre algo que seja assim tão óbvio, tão sim ou não. Quando na vida nada é desse jeito. Por que a gente espera que o tarô, que espelha a vida, seja tão preto no branco? Se as nossas emoções não são preto no branco, a gente pode amar uma pessoa, mas ter raiva dela. A gente pode amar o nosso trabalho, mas ficar louca para entrar em férias. Então, o tarô, ele espelha essa confusão. Por isso que eu não creio, e foi isso que me fez... Acho que a gente vai chegar nesse ponto, mas não é agora. Mas lá na frente, nessa live, eu vou falar sobre uma inquietação que eu tinha quando me diziam, não, você chegou na leitura anacrônica, você não pode ir além. Mas como? Se sim, eu posso ter um resultado que diz não, como uma torre, né? Vamos pegar aqui uma torre, e ao mesmo tempo eu posso ter junto com essa torre um 10 de ouros. Faz sentido? Cara, às vezes faz. Eu posso sim ter uma demissão, a torre está espelhando essa demissão, mas depois eu consigo outro emprego. E aí o 10 de ouros está aqui, na mesma resposta. Então, não necessariamente esse resultado aqui, ele está truncado. Pelo contrário, ele está mais detalhado do que se eu tivesse só uma resposta sozinha, assim, com uma torre, que eu já entenderia que é um baita de um não, deixando meus caminhos, porque as pessoas também têm muito medo da torre, né? Então, a gente vai começando a perceber que o tarô, ele está longe de ser esgotado. E eu acho fantástico que seja assim, porque abre a premissa para todo mundo continuar fazendo suas pesquisas. Então, por isso que, apesar de existir muito medo em torno das cartas anacrônicas, desses resultados que parecem que estão truncados, né, cartas divergentes, mas a gente não precisa ter medo. No fundo, o tarot está apenas revelando mais coisa do que às vezes a gente nem teve a condição de entender para perguntar. Sim. E isso é a vida. Por isso que não precisa ter medo de leitura anacrônica. Isso tem que gerar na gente mais curiosidade, ao invés de medo. Acho que é esse o ponto. Entendi, E assim, muito entendi. bacana você trazer dessa forma, Isa, porque assim, nós temos aqui na live muitos tarólogos, mas também temos consulentes nossas, amigas nossas, né? E mostrar como, porque às vezes fala assim, eu quero uma resposta de sim ou não, e a gente justifica porque não existe esse sim ou não, porque quando eu falo assim, gente, o futuro, ele só pertence ao amanhã, então o que a gente traz é uma tendência do que pode acontecer dependendo do caminho que eu vou seguir. As E aí as pessoas já energias começam, do momento, né? e aí as pessoas já começam a se questionar, não é isso que eu entendo do tarô, porque vem com o viés da religião, né, de tudo, e hoje a gente enfrenta essa, não é que a gente enfrenta, mas a gente tem essa bandeira para levantar e para defender em relação ao tarô, que o tarô ele não pertence a ninguém, ele é de todos nós, para aqueles que se interessam,
para aqueles que o admiram e que se propõem a estar diante desse estudo, diante dessas características e desse entendimento, né? Então, assim, por isso que a gente trabalha com a linha do tarô terapêutico, porque o que é a terapia? Eu passar por um processo de compreensão, né? E o tarô, ele é isso, ele vai te trazer a ideia, mas aquela ideia vai te trazer um processo da compreensão dos seus próximos passos, das suas atitudes. Às vezes coincide de, olha, saiu igualzinho você falou, saiu. Sim, mas é porque você seguiu aquele caminho que estava indicando naquelas cartas, não porque a gente preveu o futuro, né? Eu Sim, vejo porque a muito responsabilidade é da pessoa. Nós trazemos um bocadinho isso. isso. Exatamente. É até uma A gente não pode maneira abrir de mão educar dessa as autonomia. pessoas, né? Uma maneira de educar, que a gente mostra as energias. Mas quem vai decidir se vai ou não, se faz isso ou aquilo, ou se, né? É ela, né? O tarô não vai dizer, vai lá e pede demissão. Vai lá e se separa, né? Ele mostra as energias para uma coisa, umas energias para outra. Quem vai resolver o que é melhor para ela é a própria consulente. Nós trazemos o espelho para a pessoa e a pessoa vai se ver ao espelho e vai refletir e vai ficar a pensar. Sim. Perfeito. E isso é muito bacana, né? Para que as pessoas usem do seu livre-arbítrio, da sua autoridade e que conte com a ajuda do tarô nessa situação, nas situações de vida, né? Nas decisões que são importantes, dessas grandes decisões que precisam tomar. Então, eu vou sempre falar que é uma bandeira nossa, enquanto taróloga, trabalhar por essa perspectiva dessa defesa do tarô, que o tarô é o nosso aliado nas nossas decisões, nos nossos aconselhamentos sobre relacionamento, sobre trabalho, sobre financeiro, sobre o que o nosso coração mandar, as dúvidas aí para a gente estar colocando. É pelo menos é isso que eu tenho encontrado, né, no meu ambiente, no meu espaço como taróloga. E agora eu vou me despedindo da Izzy, do pessoal, vou Vamos sair as para duas. que as meninas, a Lu e a Gra, entrem, né, para continuar o bate-papo. Muito obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Isa, te amo! Grata, Isa, por teres aceito o nosso pedido. Muito obrigada, és maravilhosa. Mas nós vamos Beijinho continuar a todos. aqui no suporte. Sim. Tchau. Tchau, pessoal. Beijo. Tem mais gente aí. Vou chamar aqui a Grazi, chamar a Lu, para elas darem boas-vindas. Meninas, o convite chegou aí. Eu chamei as duas ao mesmo tempo, Lu. Falou Grazi entra primeiro, mas vim as duas ao mesmo tempo. Com as câmeras viradas. Olá! Oi. Boa noite! Isa, Patrícia, meninas, boa noite. Tudo bem, gente? Tudo Tá uma, bem? Meus amores. tá uma delícia o papo. Eu estava assistindo aqui desde o início, assim, tá muito Também. legal. Isa, muito bom te ver. Meninas todas, vocês também. Igualmente. Então, assim, eu achei que eu estava aqui absorvendo, né? Só absorvendo. E aí, Isa, né, eu já te ouvindo, eu fiquei pensando no que eu gostaria de te perguntar. E acho que pode ter a ver com o próprio surgimento do diálogo das cartas, que depois a Lu vai conversar contigo sobre isso. Pelo que eu estava entendendo, e eu uso cartas combinadas, né? Eu não consigo mais... Eu já joguei nos dois métodos, né? Mas eu me sinto mais segura com as cartas combinadas, porque eu acho que elas dão um detalhamento, assim, né? Então, eu queria saber se tu concorda comigo que as cartas combinadas nos trazem mais segurança no momento da consulta para o consulente, né? Com o consulente ali. E aí eu queria saber se tu poderia falar um pouquinho mais sobre isso, porque tu já deu alguns exemplos, né? E acho muito interessante o arcano menor potencializar o maior, né? E eu acho que ele vai trazer esse detalhamento. Eu consegui clarificar já, assim, muita coisa, né? Com o consulente me dando retorno depois,
por causa dessa combinação mesmo, porque ela traz esse detalhamento. Pode falar um pouquinho mais, porque é tão lindo te ouvir. E outra coisa, quero saber o nome desse tarô aí, que eu acho ele lindo. Esse eu não sei o nome. É o The Magic of Tarot. É a magia do tarô em inglês. Tem na Amazon. Tá. Vou falar então sobre isso. Peguei aqui a carta Morte e vou pegar de novo aqui o 10 de espadas. São cartas com energia parecida, né? Acho que todo mundo concorda que ambas falam de finalização de ciclo. Às vezes a gente pega cartas combinadas e quer só juntar o sol com o 10 de copas, né? E pensar que isso é carta combinada, mas também tem cartas combinadas que são as duas com um teor mais desafiador. Isso também faz parte. Quando eu tenho uma combinação como essa, eu tenho quase que o tarô dizendo assim, você vai ter que fazer essa finalização, vai partir de você fazer isso. Porque as duas cartas são de iniciativa da nossa consulente, né? São cartas que dizem isso. E isso traz segurança, porque eu tenho uma confirmação, tenho uma dupla confirmação de que isso vai acontecer. Aí algumas pessoas poderiam dizer, tá, mas você não acabou de falar que as cartas anacrônicas, quando vem uma energia contrária, né? Então, por exemplo, eu tenho um carro e um 7 de copas. Como é que isso vai trazer uma segurança para mim? Com o tempo, a gente vai conseguindo entender o que é que o tarot está falando. Obviamente, quem está começando agora vai bugar nessa parte aqui. Porque vai ficar, tá, mas o tarot está dizendo que eu vou ou que eu não devo ir? E aí a gente vai ter que fazer uma abstração e começar a fazer perguntas e diminuindo o arco interpretativo. Porque qual é o grande perigo de você jogar principalmente com arcanos que você não domina? Porque ainda que você veja que esse resultado ele é anacrônico, mas se você entende o que é que significa o carro e o que é que significa o 7 de copas, você consegue desenvolver análise. Mas se você não tem muita segurança com alguma dessas cartas, independente de você estar jogando com cartas combinadas ou método americano, você vai ter dúvida de qualquer maneira. Então, assim, a premissa é, você já precisa dominar, né? Ter o entendimento das cartas. Beleza, esse é o primeiro ponto. Tem que conhecer. Segundo, se eu tenho um resultado como esse, eu já tenho uma certa segurança de falar assim, cara, ainda que esteja positivo, de repente a minha consulente quer saber se ela deve ou não investir num relacionamento. Eu hoje, com esse resultado aqui, o que eu falaria? Eu não ficaria na dúvida, eu diria, o relacionamento ele tem muita química, né? A gente está falando do carro no amor, porque também tem a questão de leitura por planos, e isso faz muita diferença nas nossas respostas. Então, eu tenho aqui um arcano que fala, tem muita química, vocês têm uma atração, assim, bem intensa, essa é uma relação muito quente, só que ela não vai vingar. Ainda que seja intensa, quem é que nunca se envolveu com alguém? Quer dizer, pode ter várias pessoas aqui, né? Mas, com certeza, alguém conhece alguém que já se envolveu com um boy ou com uma menina, que a relação foi arrebatadora, mas ela não durou. A pessoa, de repente, ela não podia morar na mesma cidade que você, ela foi para outro país, a relação não durou. Então, eu tô vendo a vida. Eu tô vendo as duas coisas aqui. Vai dar certo a relação? Ela vai ser passageira, ela vai dar certo enquanto vocês ficarem juntos, mas vocês não vão permanecer. Eu posso ter, por exemplo, um 2 de ouros, né, para falar aqui sobre algo que fica suspenso no tempo. Eu vou ficar com ele? O carro poderia dizer que sim, mas o 2 de ouros diz que não, vocês vão ter um afastamento. Mas eu posso ter as duas coisas nesse mesmo resultado. Eu consigo dizer muito mais informações para minha consulente. Olha, o tarot está dizendo, sim, vocês vão ficar juntos. Porém, vai ter um momento em que vocês vão ter que se separar. Vai estar tudo favorável, mas vocês não vão conseguir. E eu já atendi um caso exatamente como esse. As pessoas se amavam, já estavam há muitos anos nesse vai não vai, e nunca dava certo ficarem juntas. Então, eu fiz uma leitura completa de amor. Claro que aqui eu estou falando só de um exemplo aqui bem simplório, mas a leitura inteira mostrou que existia muito amor entre eles, mas eles não iam ficar juntos. E foi exatamente o que ela já tinha me dito. Isa, não sei o que acontece, mas nada é favorável para que a gente permaneça juntos. Até passar no curso para outro estado, o cara passou e ele não tinha como abrir mão daquilo, e ela tinha uma situação que não podia fazer com que ela fosse junto com ele. Então, assim, isso é a vida. Mas isso é no período perguntado, né? Então, assim,
as coisas mudam. Daqui 6 meses, 1 ano, pergunta de novo para o tarô, o resultado já pode ser outro, né? Provavelmente vai ser outro. Porque a vida é isso, a vida é dinamismo. Então, eu tenho muito mais segurança quando eu digo para a pessoa algo, sim, porém, aí eu faço usando aqui a língua portuguesa, né? Olha, tem, mas tá faltando, né? Ficam juntos por um tempo. Dá certo, mas não vai durar. É aquela coisa assim que, como é que deu certo e não dura? Deu certo enquanto ficaram juntos. Tem E é isso, relacionamento, né? A vida é isso. né? E Exato. seja eterno enquanto dure, né? Pois é. Então, sim, eu tenho muito mais segurança, porque a pessoa, ela às vezes está procurando uma resposta muito determinista. Isa, mas eu quero saber se eu devo ficar com essa pessoa. E aí o tarô não dá uma resposta, sabe, que é um 100% de um sim. Então eu preciso desenvolver essa análise. Olha, vocês combinam, vocês poderiam dar certo, mas a vida está aqui mostrando a manifestação, que é o que eu percebo com o arcano menor, diz que vocês não vão ficar juntos. E aí a pessoa fala, tá, mas eu vou fazer o que eu quiser e eu vou ficar com ele sim. Só que aí a vida vai lá e não deixa eles ficarem juntos. Então o tarô já estava mostrando que isso ia acontecer. Sim. E é isso, eu tenho muitos relatos que mostram que as cartas combinadas indicam os fatos que acabam sendo vistos pela pessoa. Só para dar um exemplo aqui muito bom de uma pessoa que eu atendi, que ela queria... Vou mudar aqui um pouco o contexto, tá? Mas digamos que ela quisesse fazer um investimento que ela ia ter que desembolsar muito dinheiro. Porém, nesse investimento, ela tinha uma grande chance de retorno. E aí ela me perguntou, Isa, esse investimento vale a pena? Eu devo fazer esse investimento? Porque assim, eu vou ter que gastar uma grana absurda. E aí, dentro de várias leituras que eu fiz, analisando os prós e contras, no fim das contas, o resultado foi justamente Imperatriz e 7 de Copas. Nossa. O que eu entendi? Eu vou dizer para ela, invista? Não, porque o negócio é bom. A Imperatriz está dizendo que o negócio é bom. Ele é um macrocosmo, ele é o negócio como um todo. Mas a manifestação, a forma como essa minha consulente estava querendo fazer, criando dívidas para investir numa coisa que ia demorar para dar retorno, era totalmente ilusória. Ela ia colocar os pés pelas mãos. Então eu falei para ela isso. Eu falei, o negócio é bom, ele tem potencial, a Imperatriz está mostrando isso. Porém, a manifestação na vida real é um 7 de copas. A maneira como talvez você esteja fazendo é ilusória. Você não está conseguindo enxergar no longo prazo. Obviamente, ela não gostou da resposta, mas eu jamais iria ficar só aqui na Imperatriz, porque eu não posso desconsiderar que isso é uma combinação que é anacrônica. Eu poderia dizer, é anacrônica, mas ela está, ao mesmo tempo, me dando uma resposta detalhada. Então, eu peguei e falei, a manifestação é isso aqui, é o 7 de copas, é a carta da ilusão. Qual é a solução para o 7 de copas? É ir para o 8. O 8 é o quê? Deixa essa história. Você não está fazendo o plano direito. Você está querendo dar um passo maior que a perna. E eu entendi o contexto dela e ela me explicou toda a situação. Não deu 1 mês e ela veio me contar. Isa, de fato, várias coisas que eu planejei, eu contei com a venda de uma outra coisa para investir naquilo, não deu certo. Eu não tenho como investir nesse negócio. Ela teria dado um passo extremamente arriscado que ia resultar em algo que não ia ser positivo para ela. Ela não ia conseguir ver essa Imperatriz jamais. Quando é que ela poderia ver essa Imperatriz? Se tivesse vindo junto com o 10 de ouros. Sim. Então, que aí a manifestação seria positiva né? Na vida dela. Ela teria como ter sucesso ali. Exato. E é interessante porque eu acho que uma coisa importante para os consulentes entenderem é justamente o fato de que o tarô vai trazer o que a pessoa precisa, não o que ela quer. Então o tarô ele não está aqui para a gente dizer o que a pessoa quer ouvir, né? Às vezes acontece, mas muitas vezes não. Então a pessoa entender que o tarô está ali para realmente mostrar como ela pode se posicionar de uma forma melhor, né, como ela pode se responsabilizar melhor pelas coisas, eu acho que é um ponto importante, que as pessoas ainda têm que ser educadas, né? Perfeito. Inclusive para a gente não colocar nossa percepção, porque às vezes já aconteceu de abrir o tarô e eu ter uma percepção sobre a pessoa, né, ali que estava olhando nas cartas, e o tarô me fala completamente ao contrário. Não, né? Então, e aí eu falei realmente que estava ali e deixei minha percepção quietinha, né? É muito interessante, porque ele vai trazer isso. Uhum. Né?
E tem uma coisa que a Ale falou aqui nos comentários, que é o perfil Seja Luz Tarô, falando sobre esse exemplo, né, da Imperatriz. Que nem parece anacrônica, né? Parece anacrônica. Aí é que tá. Por que a gente chama de anacrônica? Porque são cartas com energias que não são compatíveis. Só que tudo é muito difícil, gente, na real, ficar só ouvindo uma leitura que é desse estilo aqui. É muito difícil. Então, se toda vida que eu visualizar um resultado como esse, eu ficar bicha anacrônica, então eu não sei nem o que vou responder para minha consulente, eu vou fechar muito as minhas possibilidades de atender e passar um resultado seguro. Então, é porque é anacrônico, eu vou parar a minha leitura por aí? Não. Então, com o tempo, eu fui desenvolvendo essa percepção e faço pesquisa com o tarô de que ele está me dando uma resposta. Eu não preciso ter medo porque veio esse resultado. É importante aqui entender que as cartas combinadas, elas têm o arcano maior como a energia geral, é o macrocosmo, é mais amplo, e o arcano menor como a manifestação. Geralmente, essa energia do arcano menor, ela pode ser o próprio consulente, como ela pode ser a relação palpável, tangível que o meu consulente vai enxergar. E quando é que eu sei que é uma coisa ou outra? É muito perceptível na leitura. Muitas vezes você vai perceber pelo próprio jogo. Então, nesse caso, eu estou falando do investimento em si. Então, eu sei que aqui é o resultado. Mas vou dar um outro exemplo, tá? Só para ficar mais ilustrativo. A pessoa pergunta assim, eu devo fazer determinada mudança na minha vida? Digamos que seja uma mudança de hábitos, né? A pessoa, ela precisa começar a fazer uma atividade física, porque ela está tendo... Eu estou buscando aqui uma carta para usar como exemplo, tá? Ela precisa fazer uma mudança na vida dela, porque a saúde dela não está indo bem. E aí ela pergunta pro tarô, eu devo mesmo fazer isso? Entrar na academia, começar a me cuidar? E aí o tarô... Cadê o página de espadas? Tá aqui. O tarô, ele diz assim, você deve sim fazer uma mudança na sua vida. E aí vem o página de espadas. Eu já não preciso pensar muito. Eu já sei que o página de espadas está representando meu consulente aqui. Porque ele quer achar que não fazer atividade física, não se cuidar, não se proteger, não ter uma vida mais saudável, ele vai continuar sempre se safando. Uma hora a conta vai chegar para ele. Eu tenho um resultado que supostamente é anacrônico. Mas aqui eu não estou falando da vida saudável, eu estou vendo meu consulente aqui nessa carta. Ele que está sendo teimoso, como o pajem de espadas que segura a espada sem ter a patente para usar. Mas eu sei também que o pajem de espadas, ele é maleável. Todos os pagens são maleáveis. Ainda que seja teimoso, eu consigo conversar com ele e falar, cara, você precisa acordar para a vida, você está fazendo uma coisa que você não tem condição. Então, eu consigo falar para o meu consulente, olha, o tarô está sendo bem didático aqui. Ele está dizendo que você tem que começar urgentemente a ter uma vida mais saudável, mas você é muito teimoso, você não vai querer. Você acha que você não precisa. Você é o alecrim dourado que não precisa fazer atividade física. E quando eu converso com o meu consulente e explico isso, ele tem a opção de seguir o que o carro está falando, que é começar ontem a fazer essas atividades e ter uma alimentação melhor. Então, vocês conseguiram perceber a diferença aqui, né? Sim. O próprio jogo fala se aqui é a situação ou é o consulente. Então, Tem um comentário aqui, ó, Tarô da Ju. Ela escreveu aqui, hoje fiz uma tiragem cujo resultado foi o carro mais os 5 de ouros. O que você fala dessa combinação aí, Isa? mas seria interessante saber o que é que o tarô está respondendo. Conta Isso também é muito comum. Gente, Tarô da Ju, qual foi a pergunta? Porque, né? Vamos ver se ela fala. Essa mulher. Isa, fala para mim da combinação X ou Y, mas o que o tarô está respondendo? Qual é a pergunta, né? Não, e essa é a armadilha que usam para testar os tarólogos, né? Não, o que você vem para falar aí da minha vida? Né? Ele está falando, ele está aconselhando, ele está fazendo previsão, ele está falando desafio, ele está falando... se vai conseguir mudar de emprego. Então é a previsão, né? Me parece que ela perguntou, vou conseguir mudar de emprego? Primeiramente, vamos fazer aqui uma aula rápida? Se você perguntou exatamente assim, ainda que você tenha feito de uma forma mais completa, vou usar essa sua pergunta como exemplo aqui. Carol, vou conseguir mudar de emprego?
Olha o que o Tarot está respondendo. Tão vago quanto a pergunta que foi feita. Você perguntou o prazo, você quer mudar de emprego, mas você quer ir para o melhor? Você quer saber se você vai para um pior? Você quer saber se você vai ser demitida? Se é você que vai tomar a iniciativa? São perguntas derivadas que você poderia fazer e tirar combinações para isso, ou não. Não precisa ser combinações, podem ser arcanos menores. Mas se você quer fazer uma previsão, né? Quero saber se... Aí você coloca um prazo. Em até 6 meses eu estarei no emprego, na empresa X, eu consigo ter uma resposta mais exata. Porque aqui o Tarô está dando uma resposta tão vaga quanto a pergunta. Você Detalhar a pergunta, né? ser específica. A gente Porque poderia dizer que nesse contexto as cartas estão dizendo que ele quer, ele tem esse objetivo, mas ao mesmo tempo ele tem dúvida se ele vai conseguir, né? Que tem um medo de não conseguir. Pode seguir por aí, não pode? porque, de certa forma, o resultado ele é vago, né? É vago. Sim. Interessante que o Camarão está falando, a importância de como se Sim. faz a pergunta. Mas se a gente tivesse feito a pergunta assim, Tarô, eu vou sair do meu emprego em até 3 meses? Então, aqui eu coloquei o verbo sair, porque eu poderia ter perguntado, eu vou ficar no meu emprego? Então, isso muda tudo, porque o pendurado, ele fica. Ele é uma resposta que fala de manutenção das coisas. O carro, definitivamente, ele não é uma carta que permanece. Ele é uma carta que sai. Sim. Então, eu poderia dizer que sim, né? A pessoa perguntou, eu vou sair do meu emprego? O carro diz que sim. Porém, isso pode acarretar em perdas. A gente tem o 5 de ouros. 5 de ouros, para quem não lembra, lá no tarô de Smith Waite, é uma carta de pobreza, é uma carta de perdas, é uma carta de alguém que está tendo um processo ali que não é tão positivo. Aí poderia falar, isso é anacrônico? Eu estou tendo um detalhamento. Da mesma forma, se eu ficar com medo desse resultado aqui, eu nunca vou conseguir avançar na minha interpretação. Ela acabou de dizer que ela fez a pergunta colocando o prazo. 3 meses. Joia, ela falou justamente 3 meses, né? Então, você quer sair do emprego? Porque a gente não sabe, né, se a pessoa quer ou não. Mas como o carro, ele é positivo, ele tem uma energia da vontade, né? Ele está no caminho ali do prazer, ele é um arcano mais realizador, ele é positivo. Ele tem um foco, ele... Provavelmente você queira sair, né? Não sei. O contexto, gente, é muito importante. Sim. Porque vamos supor que ela não queira sair do emprego. Se ela quer, eu posso responder assim, cara, você vai conseguir e vai ser muito bom, mas ao mesmo tempo tem ali um 5 de ouros indicando que talvez você vai ficar com menos dinheiro, porque se você vai sair do emprego, eu não estou aqui perguntando se eu vou ter um outro emprego em mente, se eu saio do emprego já direto para outro, mas simplesmente vou sair. Sim, vai sair, e isso vai ter uma perda financeira. Parou, Sim. não respondeu? Sim. O Respondeu. carro sai, 5 de ouros, fala sobre uma perda financeira. Ela vai, de repente, não vai ter um salário igual que ela tem, ainda que ela vá para outro lugar, ou ainda que ela fique autônoma. Todo mundo que faz essa transição de carreira, né, do mercado corporativo para ser exclusivamente taróloga, a pessoa ela tem que fazer isso com muita cautela, porque ela vai ter um baque. O tarô, ele é um caminho de prosperidade, sem dúvidas. Mas você tem que ter um planejamento para fazer essa mudança de abrir mão de algo que você tem garantido. E o tarô, a pessoa que trabalha exclusivamente com o tarô, ela não tem garantias. A não ser Sim. que ela faça um bom planejamento financeiro. Mas Verdade. eu hoje fiz exclusivamente disso. Mas eu fiz com muita... Sabe aquela coisa, eu queimei todas as pontes atrás de mim. Eu abri mão de um cargo, de um concurso público. Eu falei, eu vou para isso aqui, não volto atrás. Sim. Ó, tá Ela vendo? respondeu ali, ó. Vai, Lu, pode ler. Ela colocou, eu dei o resultado com medo, mas ela aceitou e gostou de ter esse respaldo. Que é importante, né, gente? Você preparar a pessoa para o que ela vai encarar. Né? A gente só tapar o sol com a peneira não ajuda. Aí a gente deixa de cumprir a nossa missão também, que é o de ajudar, né? Sim, Então, com complica. certeza. Porque a pessoa vem em busca de ajuda, a gente vai omitir, a gente não está ajudando. Né? Viu, Isa? A gente viu que você lançou
um novo curso, né? O método Diálogo com as Cartas. E aí a gente queria que você trouxesse um pouco deles. Ele tem a ver com essa questão, né, das cartas combinadas. Como é que funciona? Olha, primeiramente quero agradecer a oportunidade de falar do diálogo com as cartas. É um método autoral que eu desenvolvi. E aí eu vou retomar aquilo que eu disse no começo, agora chegou a hora de falar, né? Então, assim, a gente tem resultados que às vezes nos deixam confusas. E eu preciso ter uma resposta que ajude. No fim das contas, é tudo sobre ajudar. Ainda que eu faça deduções, eu preciso ter algumas garantias. Obviamente, o tarô não é uma ciência exata e nem se propõe a ser. Mas esse método, ele nasceu da minha rebeldia, da minha inconformidade de aceitar que eu não posso ter respostas mais seguras. Quando, na real, o meu tempo de contato com o tarô já é bem longo, cada vez mais eu tenho um respeito absoluto pelos arcanos e eu compreendo eles como energias vivas, pulsantes, que é quase que uma violência você deixar um tarô guardado e recebendo poeira ali, porque é algo que fala com você. Eu quero que Verdade. eles falem, então eu quero que eles se manifestem. É para isso que esse método nasceu, por isso que é diálogo. Eu E a minha relação amei. com as cartas é assim. Amei. Ai, que bom. Então, esse método ele nasceu com o propósito de me trazer. Eu fui fazendo essa pesquisa ao longo de um ano e eu criei essa modalidade de leitura como uma evolução das cartas combinadas. Então, até o meu slogan, né, desse curso é: as cartas combinadas evoluíram. Então, a gente consegue ter respostas ainda mais exatas, ainda mais seguras para transmitir resultados que realmente ajudem. Então, no fim das contas, eu posso sim ter uma combinação confusa e dela eu faço derivações conversando com o tarô. Só que para essas derivações existem algumas regras, que é o que eu ensino no método, né? Mas entre essas regras existe a necessidade de eu não fechar a energia do jogo e de usar os arcanos menores para fazer essa conversa. Então, não é apropriado, porque eu fiz muito teste, usar os arcanos maiores para pedir confirmações. Porque o método ele se baseia em deduções do resultado. Então, eu preciso jogar com as cartas combinadas, eu vou deduzir algo disso e eu vou confirmar com o tarô. Tarô, é isso mesmo que eu entendi? Tarô, me diz assim, então, no fim das contas, se isso vai acontecer de acordo com a minha compreensão. E eu vou fazendo essas perguntas e obtendo sim ou não para as minhas deduções. Quanto mais específica, mais direta, né, e bem formulada a minha dedução, mais exata vai ser a resposta que o tarô vai me dar, com base nos arcanos menores. E aí eu ainda desenvolvi uma tabela em que eu digo de que forma o arcano menor está respondendo. Por que que eu desenvolvi essa tabela? E por que que eu não uso arcanos maiores para fazer o diálogo? Primeiramente, eu não uso os arcanos maiores porque eu teria poucas cartas para fazer análise. Além de ter um volume menor de cartas, eu tenho poucas delas que dizem não. E eu resolvi que isso era inapropriado usar os arcanos maiores porque eu estaria limitando muito uma carta que às vezes ela está dizendo muita coisa. E isso geraria mais confusão do que clareza. E a ideia do diálogo é que a gente nunca termine um jogo com dúvida. Então, eu não posso enviar para a minha consulente um resultado ou fazer uma consulta ali ao vivo, né, pelo Zoom, pelo WhatsApp ou presencialmente, em que eu fique com dúvida. Porque com dúvida a nossa consulente já está. E ela que precisa que a gente a ajude. Eu não posso entrar na dúvida dela, entrar num campo de confusão e terminar o atendimento com aquela insegurança de, mas será que eu entendi o que o Tarô estava falando? Esse é um sentimento que ele é assolador para quem trabalha como oraculista. O nosso maior medo, acredito que todo mundo aqui vai concordar, é passar uma mensagem errada. Porque a pessoa ela já está fragilizada. Então, esse método nasceu com esse objetivo, para ajudar tarólogas e tarólogos a fazerem leituras mais seguras. Fazendo uma união com o tarô. Falando assim, cara, o tarô é seu amigo, ele quer te ajudar. Deixa ele falar com você. E É o ele vai melhor responder. amigo, né? É o melhor amigo. Tem melhor, gente. E assim, Ah, é muito legal. e assim, antes que
você deu um exemplo para a gente com as cartas. Gente, eu fiz o curso, eu terminei, e aí o exercício Também. que a gente tem para fazer, o primeiro é eu com o tarô. E eu não tive Uma dúvida. fotografia, né? E aí em seguida, o que que eu tive? Eu tinha uma mandala para fazer, uma mandala de aniversário, e eu fiz a mandala toda, são os 12 meses, confirmando com o diálogo das cartas. Quando eu entreguei com uma segurança tão grande, porque assim, onde eu tive dúvidas, eu fui destrinchando até eu falar, não, é isso que acabou, e eu não preciso mais ter nenhum receio, porque quando você faz uma mandala, você está falando de um futuro de 12 meses. É. Então, a sua insegurança, ela bate maior ainda. Mas eu vi as coisas e falei, não, eu vou fazer o diálogo com as cartas em todos eles, né? Tirava as cartas combinadas e fazia ali o diálogo para poder confirmar. E, gente, foi muito bom. Eu me senti assim, aliviada. Eu preciso falar Com a também, assim, tranquilidade. foi fantástico para mim também, porque eu tive uma tiragem que ela queria pode me dar um pouquinho mais de certeza, e fez uma pergunta bem direta, que eu ia ficar ali coçando a minha cabeça, sabe? Aí eu falei, agora eu posso, agora eu consigo fazer isso. E eu utilizei isso, assim, e achei fantástico. E eu estou usando na minha vida, fazendo as minhas perguntas, que eu não... Dificilmente eu tirava, abrir o tarô para mim, sabe? Agora eu tenho mais confiança para abrir para mim. E também, desculpa, mas eu preciso falar isso, pela própria questão como estrutura o curso como um todo. Eu estou falando no curso geral, assim, né? No tarot terapêutico, por exemplo, que tem os planos ali, mental, e vem vindo, né? Isso me ajudou bastante. Mas o diálogo com as cartas, realmente, depois que eu assisti, eu comecei a conversar com o tarô, porque eu não imaginava que eu poderia conversar. E hoje eu falo aqui sozinha dentro de casa com o tarô. Mas o tarô me responde isso aqui, sabe? É muito legal, assim, dá muita segurança. Eu amei. Parabéns, assim, achei fantástico. Ai, que Espero bom. que tu traga mais coisas pra gente, assim, ainda. Muito legal Tô mesmo. trazendo, viu? E o pessoal Inclusive, tá deixando nos comentários que justamente, ó, esse curso é o passaporte para o nosso Porto Seguro. Isso, gente. Maravilhoso curso. Aham. E é legal ver essa validação das pessoas, né? Porque eu acredito que para você que criou o método, né? Você vê as pessoas realmente assinando embaixo, falando, não, realmente ajuda, realmente me traz Ajuda, mais segurança. com certeza. Faz toda a diferença, né? Eu acho que faz valer a pena o esforço, né? mais. Inclusive, eu pedi, né, para as pessoas que estão adquirindo o curso que me mandem os relatos, que me contem como é que está sendo a experiência. E tá todo mundo dando feedbacks muito positivos. Gente, eu levei 1 ano para divulgar isso, porque eu falei, isso aqui não tem volta. A partir do momento que eu divulgar isso daqui, eu vou ficar ali com essa expectativa de que as pessoas agora vão começar a usar e eu preciso saber o que eu estou transmitindo. E eu sou muito cautelosa com as coisas que eu ensino. Tanto é que a Sim. primeira versão da minha escola de tarô, eu senti assim, quem sou eu, né? Porque eu ensinava o tarô de uma forma presencial. E é totalmente diferente você ensinar no 1 a 1. Uma pessoa que eu recebia a pessoa no meu espaço terapêutico, eu ensinava, tirava dúvidas, era uma coisa super natural. Eu tinha uma vontade, um desejo de criar um curso online, mas foi só na pandemia que eu realmente fiz isso. Mas eu tinha tanta insegurança de montar um curso autoral que eu falei, eu vou pautar toda a minha grade nos livros do Ney Naif. É tanto que é muito São similar ótimos. que eu usei. Só que aí é que tá. Eu estou fazendo a renovação das aulas da escola. Já tem alguns módulos publicados. E em primeira mão aqui já vou contar que a renovação da escola com as aulas novas vai voltar a ser ao vivo. E eu vou fazer a gravação dos módulos ao vivo de novo, só que vão ser editadas as aulas. E eu vou reabrir a escola para não criar mais essa dificuldade das pessoas entrarem, porque hoje ela está fechada, né, as matrículas, mas quem for assistir essa live no futuro, então assim, vai estar aberta, porque eu vou reabrir a escola. Eu estou planejando um evento, estou botando isso aqui em primeira mão. Eu vou fazer um evento em que eu vou mostrar como vai ser agora o método Izanui. Por quê? O que acontece? Eu falei, gente, que eu sou um pouquinho teimosa, um pouquinho rebelde, tem que fazer sentido. Não adianta me falar uma coisa que na prática eu vejo outra.
Então, eu sou uma pessoa muito inquieta, sou uma pessoa muito curiosa, pesquisadora, isso está na minha veia. Então, o método Diálogo com as Cartas e a minha escola, ela teve uma primeira versão para eu validar muitas coisas, tanto é que é a única escola que realmente coloca tantas aulas tão complexas, diferente de outros cursos, que são Nossa. muito mais assim, sucintos, né? Isso é o avançado, tá? É isso que vocês estão perguntando aqui, que a escola, ela é realmente uma escola avançada de tarô. E esse evento que eu vou fazer, eu ainda vou divulgar, estou montando tudo direitinho, vai ser para mostrar como a gente interpreta um arcano, é o raio-x do arcano. Então, eu criei várias coisas na minha Que vida como legal. pesquisadora. Então, o raio-x de um arcano. O que é que um arcano pode responder? Ele responde desafio, ele responde o negativo, né? Operante no operante, como é a personalidade do arcano. Várias coisas já estão na versão número 1 da escola, mas a número 2 vai estar melhorada, né? Porque essa é a ideia, sempre melhorando. E Evoluindo, sim. eu fiz isso com essa proposta mesmo, de que ao vivo eu sinto que eu recebo muito, sabe? Nessa troca energética. Então, eu estava fazendo tudo gravado, não estava fluindo, a coisa não estava acontecendo. Eu fiquei no lado sombra da Imperatriz, que é aquele perfeccionismo. Fiquei paralisada. Eu falei, cara, por que que deu certo a primeira vez? Porque eu fazia ao vivo. Então, eu vou voltar a fazer ao vivo. E isso vai fazer com que as coisas realmente avancem. E eu vou ter essa coragem de finalmente mostrar muitas das mudanças que eu trouxe para o meu ensino, para a minha metodologia, que está sempre se aperfeiçoando. E a minha perspectiva agora, né, é que a escola ela não fique mais tendo turmas temporárias, ela vai ficar tendo matrículas abertas sempre. Porém, eu vou fazer eventos ocasionais com algumas promoções, alguns bônus especiais, mas isso daí é só lá para o futuro, estou até antecipando demais. Mas a ideia é fazer a escola ser um portal sempre aberto para novas pessoas que queiram aprender. Eu não vou ficar mais limitando a entrada de novas pessoas. Que assim, tem gente querendo entrar há muitos meses e eu barrei essa possibilidade, né? Então a ideia é essa, vamos lá, vamos deixar a escola aberta para quem quer aprender. Porque quando a gente quer aprender, a gente tem pressa. E a É. ideia é que a pessoa encontre a porta aberta para entrar. Então essa é a ideia. Tá bom? E o pessoal tá empolgado, ó. O pessoal tá O aqui pessoal tá colocando super. ansiosa, maravilhosa. Estrela Guia Tarô colocou aqui. Elas e o tarô, esse no caso é avançado? Então, assim, esse curso ele é para quem já tem um embasamento ou ele é para alguém que nunca viu o tarô também, Isa? Ele também vai contemplar as pessoas que são do zero. E aí eu vou falar uma coisa um pouquinho polêmica, que é, às vezes, quando a pessoa vem totalmente verde, sabe, sem nada de bagagem, é até melhor, porque ela não está cheia de vícios dos aprendizados que É ela foi colhendo verdade. aqui e acolá. Sim. Porque a ideia é que eu faça assim, a pessoa ela quer aprender, ela vai começar do zero, entendendo o que que é o tarô, um pouco da história do tarô, vou falar, vou ajudar a escolher o seu deck, vai ser tudo isso. E também é uma premissa que a pessoa faça o curso de tarô terapêutico. Por isso que existe essa promoção. Quem compra o super combo de tarô, que são todos os outros meus cursos que estão sempre disponíveis, ela tem um cupom praticamente com o valor inteiro que ela investiu lá para entrar na escola tendo esse desconto. Porque ela já vai estar com uma bagagem. A pessoa ela precisa entender como é o meu jeito de ensinar. E o meu jeito de ensinar e a minha metodologia, ela tem algumas bases assim, bem importantes. Tem, muita gente condena, né? Ah, eu condeno palavra-chave. Palavra-chave é condenável? Depende. Depende. Assim como as pessoas falam, só o método de cartas combinadas funciona? Depende. Tudo depende, né? Que não tem resposta absoluta.
O que que acontece? A pessoa quer aprender o tarô e ela às vezes fica vendo aulas avulsas, né? No YouTube, no TikTok, enfim, outra, eu não posso nem falar aqui o nome de outra rede, desculpa. Mas a pessoa ela não tá com uma visão geral, assim, uma visão muito aprofundada do tarô. Ela tem visões aleatórias de pessoas que estão ensinando com o seu Superficial, né? método e muito superficial. E aí ela chega achando que ela pode, por exemplo, ler o Dois de Espadas com a versão com a visão cabalista, né, que seria uma carta de paz, e ao mesmo tempo ela pode ler o Sete de Ouros com a visão de prosperidade, que é a visão simbologista. Não, é inconciliável. Eu não posso conciliar numa mesma leitura uma visão de uma carta de um jeito e outra de outro, porque Por nós isso temos que é combinados importante com as determinar o cartas. próprio método que a pessoa vai seguir, né? Porque, por exemplo, Sim. como tu falou, 2D, desculpa, esqueci o naipe, Tá? mas Espada. cabalista é paz e simbologista é conflito. Não dá, não dá para Não dá. conciliar. E é uma das primeiras coisas que eu falo. Se você acredita que precisa aprender a cabala para estudar o tarô, então não é o lugar certo vir para minha escola. E eu não tenho a menor pretensão de ensinar todas as pessoas do mundo. Eu não tenho essa ganância, eu não tenho essa ambição. Eu só quero ensinar quem quer aprender comigo. Eu não vou fazer campanhas agressivas de marketing, não vou ficar fazendo gatilhos de escassez, de urgência, sabe? Venda o seu carro, use todo o seu dinheiro, faça um empréstimo para entrar na escola. Não, gente. Até porque eu vou falar também uma outra coisa polêmica, que é o tarô, ele não é uma coisa de primeira necessidade. Primeira necessidade é comer, é ter um teto. O É tarô, verdade. ele é uma profissão para quem quer abraçar como profissão, mas eu tenho alunos que querem tarô como hobby, como algo para o próprio conhecimento. Então, ela pode fazer cursos mais iniciais, como tarô terapêutico, que ele não é extremamente aprofundado em todos os níveis, até porque para fazer leitura terapêutica eu não preciso fazer leitura de previsão. Basta, e é muita coisa. Durante muito tempo eu só fazia leitura terapêutica. E é o que a maioria das pessoas faz. Muita gente começa no tarô dessa forma, fazendo leitura terapêutica. Então, eu não preciso saber tudo sobre o tarô para começar. Esse também é um outro assunto, né? Oi, As pessoas se Isa, barram nessa questão. tu sabe mais ou menos quando tu vai abrir a escola? O pessoal aqui tá bombando. Tô perguntando se vai ser final de semana. Como é que é? Bom, Vai ser online? Como é que vai ser? sim, vai ser assim. Essa primeira aula eu vou deixar aberta para todo mundo. Eu vou fazer um convite. Por favor, vejam no meu Instagram que eu vou anunciar. Então, essa aula ela vai ser um aulão aberto para alunos e não alunos. Depois ela vai ser tirada do ar, né? E só os meus alunos é que vão ter acesso, obviamente. Essa aula, ela vai ser numa quarta-feira à noite.
assim como hoje, né, uma quarta à noite, que é o dia que para mim é o melhor dia para fazer encontros ao vivo. Vai ser ao vivo, vai ser no YouTube, tá? Numa outra rede, porque lá todo mundo pode interagir no chat. E eu vou divulgar e vai ser esse mês, tá? Tudo está sendo programado para esse mês de março, acontecendo a abertura, tá? Por isso que eu tô falando em primeira mão, quase ninguém tá sabendo. Que honra. Pra gente poder estar. Que honra isso. Honra, né, meninas? Com certeza. Aí todo mundo vai poder assistir essa aula. Quando eu avisar, vocês vão lá para outra rede, comentar, participar, e aí no final, quem quiser já vai poder entrar para a escola. E vão ter várias mudanças, que eu vou explicar todas essas mudanças nesse aulão. Depois eu vou postar um conteúdo com o resumo desse novo movimento da escola. A ideia é que tudo evolui. Então, já que tudo evolui, a minha escola também está evoluindo. E agora... A Ale Rocha disse que não entrou nessa live por acaso. Olha que coisa boa. Não mesmo. Não existem coincidências. Então, assim, eu queria... Nem estava planejando, viu, gente? Foi algo que veio assim, conta logo, conta. E aí agora o meu compromisso ficou ainda maior. Porque enquanto ninguém sabia, eu podia até adiar, né? Mas agora... Sim, no prazo. Agora já foi falado. Agora já tem um bom compromisso, acho que já tem uma lista de espera. Eu vi nos comentários, já tem essa lista de espera. E assim, eu sou suspeita para poder indicar isso. Esses dias ela postou nos stories dela, e em outras palavras, que eu não vou lembrar as palavras que você escreveu, mas o quanto assim, a paixão que você tem pelo tarô e o quanto ela é genuína e o quanto as pessoas estavam banalizando isso e que isso, de certa forma, estava te incomodando. E quando eu li aquele história, eu falei, gente, é isso me incomoda também, porque... É tão sério, né, Patrícia? É muito sério, e é igual você falou, você não vai abrir a escola novamente de uma forma relativa, né, de uma forma gananciosa, que colocam as pessoas numa situação difícil, e muitas vezes nem entrega o que prometeu, ou então não tem a mesma doçura e o mesmo respeito, gente, e isso faz uma diferença tão grande. É fundamental. O primeiro curso que eu fiz da Isa foi o tarot terapêutico. Depois do tarot terapêutico foi que eu entrei para a escola. E naquele momento do tarot terapêutico, eu tive uma outra visão do que era o tarot e de quão especial ele é na nossa vida, tanto para os consulentes que recebem as respostas, mas principalmente para a gente enquanto tarólogo. Porque é aquele negócio assim, todos podem ser tarólogo? Todos podem ser, mas todos vão conseguir ser tarólogo? Não vão conseguir ser tarólogo. Né? Não se trata de ter dom, mas talvez se trata assim, de chamado, de tem que ter um querer, de conexão mesmo. E se eu ficar voltada só para essa questão da produção, do volume, talvez eu não encontre as respostas que eu tanto busco para mim enquanto pessoa, enquanto terapeuta, para a missão de vida. Porque quando a gente se coloca na posição de terapeuta, qual é o discurso clichê? É porque eu quero ajudar as pessoas. Como eu posso ajudar as pessoas se eu não me ajudei ainda, não me encontrei dessa forma genuína e tão profunda que eu preciso me encontrar? Então, eu sempre estou fazendo esse tipo de reflexão
E o dia que ela colocou isso nos stories, falando dessa ligação com o tarô, eu parei para pensar nisso. A forma como eu vim parar aqui no tarô, a forma como eu enfrentei, porque assim, eu venho de uma família extremamente católica. Então a gente enfrenta os preconceitos, a gente enfrenta as dificuldades dentro da nossa própria casa, viu? Lá no mundo de fora, para a gente estar estampando o rosto aqui hoje e defendendo o tarô como ele é. Então, tem que ter uma ligação, tem que ter uma paixão nisso e tem que ter algo muito especial nisso. Né? Que não seja só o financeiro. Às vezes eu me pergunto se o tarô é mais terapêutico para nós que para o próprio consulente, que às vezes vem buscar uma resposta, né? Porque cada vivência a gente vai aprendendo, né? A gente vai... Nossa, isso aqui parece que foi falado para mim. E aí eu tenho que pensar sobre aquilo, né? Então é muito interessante. Mesmo que antes de falar para o consulente, a gente tem que saber se olhar também, né? Se a gente não olha para as nossas questões, se a gente não entende que a gente também é humano, que a gente erra, que a gente também escolhe caminhos tortos e vai ter consequências, como é que a gente pode orientar alguém, né? Ajudar alguém? Então, esse olhar, ele é importante e ele é constante, né? Esse Pro processo aí resto do da vida, né? autoconhecimento. O estudo é pro resto da vida e o olhar é pro resto da vida. Com certeza. Aqui, deixa eu ver aqui, era uma vez colocou assim, por isso faço psicanálise. E foi justamente isso, por eu já ser psicanalista, eu achei que isso veio com um complemento tão grande. Gente, eu pirei quando eu fui ler que Jung se baseava no tarô, sabe? Tinha ligação terapêutica com o tarô. Eu falei, era isso que faltava para mim como psicanalista, como hipnoterapeuta. Era essa ligação, era essa ferramenta que faltava. Hoje eu me vejo de uma maneira mas muito completa, muito completa. E assim, eu tenho que dizer que a escola da Isa, escola de tarô, acrescentou muito e trabalhou muito para que hoje eu tivesse esse conceito, eu tivesse essa reflexão. Muito mesmo. Eu preciso dizer que quem não fez, faça o diálogo com as cartas do curso. Nossa, é um pulo do gato, como a gente fala, é um salto, assim, abre, né? Abre a mente da gente. Eu amei muito, muito. Eu vou fazer, depois eu conto para vocês. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu queria aproveitar assim, esse momento e dizer assim, gente, elas e o tarô, né? Estamos aqui no perfil da Paty, mas temos aqui a Lu, temos a Grazi, a gente estava com a Carla, com a Marina. O que é isso? É um movimento, é um coletivo de mulheres que amam o tarô, que tem um objetivo em comum de ajudar, cada uma com o seu jeitinho, com o seu tempero, a sua personalidade. Então, fazer uma leitura com cada uma delas vai ser uma experiência única e são amigas. Elas não se enxergam como concorrentes. Uma vez eu conversei com uma pessoa que tinha um perfil de alimentação. E aí a pessoa falou, porque você é minha concorrente. Aí eu fiquei, ué, eu sou sua concorrente? Aí essa pessoa me disse assim, porque hoje a gente concorre por atenção. Então, se alguém está olhando o seu perfil que é de tarô, ela não está olhando o meu que é de alimentação. E eu já achei bizarra essa comparação. Nossa. Assim como eu acho bizarro as pessoas fazerem criarem essa competição entre a gente. Sim. Eu vivo indicando consulentes que aparecem para mim, para as minhas alunas. O que eu não vou fazer, por exemplo, é se eu não treinei aquela pessoa, se ela não passou pelo meu método, eu vou indicar, porque eu não conheço aquela pessoa. Sim, claro. E já aconteceu. Já aconteceu de algumas pessoas falarem assim, Isa, indica o meu trabalho nos seus stories, analisa o meu perfil, indica como uma taróloga recomendada, e a pessoa nunca fez um curso meu. E aí eu falei, olha, obrigado por você achar que a minha credibilidade vai fazer com que você tenha mais consulentes. Mas eu só indico pessoas que estudaram com o meu método, porque é o método, e eu falo muito sobre ética no tarô, que eu confio. É um método que eu sei que a pessoa vai ter o cuidado de que o consulente saia melhor do que quando ele chegou. Eu prezo muito por isso.
sobre o bem-estar do nosso consulente. A pessoa ficou assim, ah, tá, toda sem graça, né? O que é um pouco, né, questão de bom senso aí, nem todo mundo tem, Sim. né? Inclusive É deveria estar verdade. havendo bom senso, né? Não tá pena. Mas o que eu acho fantástico da gente ver aqui, e que eu quero que isso sirva de inspiração para muita gente, não vamos olhar as nossas. Nossos colegas tarólogos, como concorrentes, porque um está ajudando o outro. Olha como a gente Sim. se ajuda. Quer ver como a gente se ajuda? A Lu, ela posta sobre diversos oráculos, decks diferentes. E aí ela fez lá uma resenha sobre um deck, né? O Videntes da Luz, por exemplo. Ela faz de vários decks. Depois vocês olhem lá. A terapia das cartas. Aí, outra pessoa viu o perfil dela, não ajudou com ela, mas de repente viu que a Grazi usa esse deck, lembra dela. Indiretamente, ela ajudou a Grazi a conseguir uma consulente. Sim. A Grazi posta uma dica, né? Toda sexta tem um tarô, que é um movimento que elas fazem toda sexta-feira, com cartas combinadas. Então, assim, não só ajuda, como também é um estudo. Tudo que você vê de tarô, você também está aprendendo. Quer dizer, desde que você esteja dentro da linha, né, que você segue, né? Simbologista ou cabalista. O que eu também não recomendo você ficar seguindo dos dois âmbitos, porque isso vai gerar uma salada e você não vai conseguir saber qual é o caminho que você de fato está. Então, você vê lá no Elas e o Tarô uma coisa que serviu, que ajudou, mas você quer uma consulta mais profunda. Aí, de repente, você vai, quem fez o Elas e o Tarô naquela semana foi a Grazi e a Carla. Mas aí nenhuma delas tinha horário, você foi, agendou com a Patrícia. Uma ajudou a outra. Ou seja, não são concorrentes. Tudo que você pensa que é concorrência, você está criando na sua mente que não tem gente suficiente para atender. Isso é um equívoco. Porque até uma pesquisa recente que eu tinha feito, só por mês, 7 milhões de pessoas estão buscando tarô no Google. Isso significa que, ainda que você viva 5 vidas sucessivas sendo taróloga, você não dá conta de atender todas essas pessoas. Então, vamos parar com essa escassez de que você tem que ter todos os consulentes, até porque você não ia querer todos os consulentes. Tem consulente que não vai dar certo para você. Que é aquele consulente que eu chamo de trabalhoso, que é aquele que quer testar você. Você não quer esse consulente, mas tem outra pessoa que adora esse tipo de consulente, então deixa ele para as outras. Coloca na sua cabeça que não existe essa escassez. Tem para todo mundo, gente. Assim como tem professor para aluno, não vai faltar.
Então, eu Verdade. gosto do Elos e Tarot por isso. E é óbvio que eu ia aceitar estar aqui. Não só porque são alunas minhas, mas Ai, porque eu querida. vejo isso como um movimento de nova era, que é acabar com a competição Sim. e chamar cooperação. Cooperação, todo mundo cresce. Competição, alguém sai perdendo. E pode ser a pessoa que está querendo competir, pode ser ela que está perdendo, mas ela quer a competição. Na cooperação, todo mundo se eleva. Então, essa é a premissa de uma nova era. Sim. Vamos, eu tenho uma amiga que é taróloga, não vou me associar com ela porque ela vai tirar meu consulente. Bobagem. O consulente, gente, ele não tem essa fidelidade de estar com a mesma taróloga, não. Ele vai para várias. Assim como a gente Sim. também. A gente já mudou de dentista. A gente já mudou de terapeuta. A gente já mudou de cabeleireiro. Sabe? E não tá Isso faltando. O salão é, tá lotado, entendeu? e é engraçado porque assim, eu acho que o que tornou hoje o que a gente é, e a gente tem muito ainda para crescer, mas eu acho que foi justamente as trocas, porque o nosso grupo nasceu de trocas, né? Nasceu num grupo de estudos dentro de um curso, fizemos outros cursos, mas assim, muito que enriqueceu. Né, o nosso repertório, o nosso leque de possibilidades, foram as nossas trocas, essa generosidade. Mesmo porque quando uma está oferecendo uma opinião, ela também está aprendendo com o que a outra agrega ali. E isso para a gente sempre foi muito valioso. E a amizade se construiu a partir disso. A gente foi criando esses laços de confiança, né? E Muito, o grupo muito. nasceu porque tinha que nascer, né? Não era um desejo. Inicial de ninguém, ninguém chegou com essa ideia. A ideia sempre foi a troca, sempre foi o crescimento a partir da troca. E E a é gente uma viu, alegria isso. e é muito Sim, lindo assim o grupo, porque a gente viu assim, nossa, a gente pode ser. Eu acho que nós somos pioneiras de uma certa forma, porque assim, ó, a gente não olha para outra com uma inveja, pensando quem tem mais seguidor, quem tem mais tiragem. Não, a gente quer se unir, estudar junto, crescer juntas, ajudar as pessoas, parece jargão, mas não é. E aí a gente discute as nossas tiragens, né? A gente sim. debate, o que tu acha sobre isso, o que tu acha sobre aquilo. Eu acho tão lindo, porque eu sempre acreditei muito no poder da união, sabe? E é isso, vai chegar quem tem que chegar na minha energia, nada Lu vai na energia dela, na da Isa, na dela, na da Paty, e assim vai, né? Então, tem lugar para todo mundo, para que isso, né? Já tá tão difícil, então é melhor a gente vibrar com a conquista uma das outras mesmo, assim, Carla, Marina, todas nós, assim, a gente se gosta tanto, é tão legal, sabe? Assim, a E é gente uma união tão forte, independente de que parte do mundo cada uma tá, né? As únicas do grupo que se conhecem pessoalmente, por enquanto, são a Gra e a Carla, que são amigas de longa data. 40 Mas a gente anos. virou tudo irmã, assim. A gente se fala todos os dias, muitas
horas por dia, a gente troca muito e a gente conversa sobre coisas muito profundas da nossa vida. Então é como se a gente estivesse aqui do lado, sabe? E isso é muito gostoso. O Eu Até me queria pessoal, muito ver isso emocionei. com mais pessoas. o É pessoal verdade. entender a geografia, eu sou de Brasília, a Lu é de São Paulo, a Grazi é de Floripa, e o da Carla é pertinho ali de Floripa, que eu sempre esqueço o nome. Itapema, Ela é Itapema. Itapema, E Marina é de Portugal. Eu e a lá Carla de somos Lisboa. gaúchas, mas moramos em Santa Catarina, né? Sim. E a Marina lá em Portugal. Nossa portuguesinha. Gente, Sim. e assim, o nosso papo tá incrível. Foi exatamente como eu esperava. Essa energia boa, essa coisa, assim, a conexão perfeita, sabe? Não vou ter palavras para poder agradecer a Isa, para poder agradecer as meninas, que, gente, meu presente de aniversário, porque meu aniversário é esse dia. A gente já está aqui com 1h30 de live, então acho que a gente já vai encerrar por aqui e ficar com esse gostinho aí do quero mais, aguardando aí as vagas da escola da Isa. Quem não adquiriu ainda o diálogo com as cartas, a gente super recomenda, porque vai facilitar demais. Da sua vida. E Nossa, agradecer, falar para vocês que a gente conta com vocês aí nas nossas próximas lives, a gente está sempre por aqui. Segue lá o Elas e o Tarô, tanto no Instagram quanto no YouTube. A gente tá, o canal no YouTube segue está a gente, devagarzinho, mas todo a gente mundo. vai alimentar, né? E é isso. E junto aí com a Isa, eu tenho certeza que a gente vai caminhar muito bem, muito mais segurança, e eu estou muito, muito feliz mesmo. Aí Ai, eu eu Isa, também. muito muito obrigada, a de tua vocês. doçura, assim. Eu queria falar assim, a tua doçura, teu jeito, a tua simplicidade, tua profundidade, faz muito valer a pena. Eu até acho um ser humano, assim, ó, top de linha. Muito bom mesmo. Obrigada. Obrigada por Sossegada. toda essa tranquilidade. Essa maneira tão Ai, doce de só passar as coisas. sim. E assim, só agradecer por você ter aceito o convite, por ter sido tão carinhosa com a gente desde a reunião que a gente fez e aqui é de igual para igual, e isso é muito bacana, né? E assim, né, já está sempre convidada para outros encontros com a gente, né? E pessoal, não alimentem essa Rivalidade. guerrinha entre as É. pessoas. Pelo contrário, se unam, busquem fazer coisas juntos, sabe? Engrandece, né? Traz mais valor, agrega mais valor, né? E sigam a gente aí. Que a gente sempre vai estar feliz e agradecendo a todos que ajudam, né? Estimulam a gente a estar crescendo também aqui. Isa, muito sucesso. Bom, método Sempre. maravilhoso. Logo, a gente está todas na tua escola também. E estaremos ajudando a divulgar sempre, pode Com apostar. certeza. E volte sempre, volte novamente aqui com a gente, que foi muito lindo. Com certeza. Porque assim,
assunto não falta, o tarô é inesgotável. Sim. Acho até que assim, tem para cada feriado do ano tem uma pauta sobre o tarô, né? Dá pra gente falar muita coisa. E eu quis trazer essa questão da rivalidade, porque hoje é o Dia da Mulher. A Sim. gente sabe, né? Foi um tema que a Paty abriu a live falando. E a gente sabe que existe muita competição, mas a gente tem que se unir. E a maioria das pessoas que frequentam a minha escola são mulheres. Eu estimo que sejam 95%. Então, muitas vezes eu falo no feminino, né? Alunas, ao invés de falar alunos, eu vou privilegiar a maioria. E eu tenho, assim, uma grande honra de saber que nós somos sacerdotisas natas. A gente já nasce com uma intuição muito desenvolvida, os ciclos lunares dentro de nós. E ser intérpretes das cartas é a consagração do feminino, porque a gente está ali literalmente lendo símbolos. E nós, como sacerdotisas, já lemos símbolos na nossa ancestralidade, seja lendo borra de café, seja lendo runas, búzios, qualquer tipo de oráculos, a gente está ali colocando a serviço algo que é maior, algo que é enigmático, mas que vem com o objetivo de ajudar. Que é isso que a gente faz, né? A gente está aqui para ajudar. Então, que esse seja sempre o nosso lema e que a gente nunca termine uma consulta com dúvida. Sempre que tiver a dúvida, confirma, pega uma outra carta de outro oráculo, para garantir que os nossos consulentes saiam bem do nosso atendimento. Esse é o nosso propósito. A gente é sim trabalhadoras da luz. Não vamos abrir espaço nem para querer desistir, tá? Porque todo mundo já passou por isso, de não vou largar tudo. Isso vai acontecer com todo mundo que está nesse caminho. Eu tenho falado isso porque tem muita gente que chega para desabafar comigo e eu falo, cara, você é uma pessoa incrível, você tem muito a contribuir. Já existe uma fila imensa de pessoas só esperando você chegar para elas serem atendidas por você. Não tem absolutamente ninguém que está destinado a ser atendido por você que não vai chegar. Sim. Porque o futuro ele já está aí acontecendo, sabe? A gente vai fazendo esse caminho, caminhando, temos muito a contribuir com esse planeta maluco que a gente está vivendo. Até postei esses dias, né? Parece que a gente está num verdadeiro manicômio, mas aqui também tem coisas muito. Então vamos entregar o nosso melhor e acolher e fazer o melhor que a gente puder. Então, é isso que eu queria falar. Obrigada, gente, pela Linda. Muito obrigada. E aí, assim, as nossas lives geralmente é nas segundas-feiras, mas a gente muda os dias de acordo com os nossos convidados. Terça. Paty, terça. Na terça, desculpa. É porque antes era segunda, agora próxima terça. Então, a nossa próxima vai ser o dia 14, a gente vai. Dia 14, né? Dia 14 que a gente vai ter a live de tiragem. Aí o pessoal que não é muito tarólogo, ele está bombando que eles querem fazer um monte de pergunta. Então, vocês vão estar sendo muito bem-vindos aí na nossa próxima live também. E é isso. Uma boa noite para todo mundo, um bom descanso e que todo mundo durma assim, igual eu vou dormir hoje, com o coração transbordando e ó, leve. Feliz, Bem feliz leve.
quem não viu tudo, vai ficar gravada a live no perfil da Paty, né? Ela vai colocar ali a Isa como colaboradora, então vai estar no perfil da Isa também. Então, Só um assim, minuto, assistam. gente. A próxima live é sobre os óleos essenciais, Paty. Sim, aliás, esse mês, gente, tá ó, com muita coisa especial. Então, de atualização da agenda. Minha agenda não está atualizada, não. Gente, aqui é assim mesmo, é ao Não tem vivo. problema. Mas, vai É ter, isso olha, aí. mas já é um tema bacana e diferente sobre óleos essenciais. Porque a gente tem feito muito isso, tem trago outros assuntos de fora do tarô para que a gente possa fazer esse link ou não, mas saber de outras possibilidades de terapias que também possam ajudar. Sim. Com esse objetivo. E os óleos essenciais são maravilhosos, porque, gente, tem coisa mais gostosa que um perfumezinho que te Ah, é tranquiliza. maravilhoso mesmo. Eu tenho usado, é muito bom. Ai, gente, a gente é obrigada a dizer tchau, viu? Ai, Isa, obrigada, Paty. Obrigada, Lu. Obrigada, Beijo Obrigada. pra todo mundo. E até a próxima. Obrigada, Até a gente. próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, Tchau. gente. Beijo. 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 Querida. Obrigada. Peraí.